Todos os dias Mateus levava para a escola um lanche preparado pela mãe, guardado em uma marmita azul, com arroz, feijão, carne e um pedaço de amor. Esse amor era servido em um bilhete escrito na tampa da marmita, com frases que tocavam o coração. Frases que davam força e diziam: "Eu acredito em você. Faça o bem. Seja gentil." Mateus era um garoto de 8 anos que vivia em um mundo de silêncio, tanto dele quanto da mãe. Ele não falava, e ela se comunicava por escrito, já que desde pequena não conseguia articular palavras. Sua história é um exemplo de união, amor e força, uma família que encontra alegria em meio à adversidade. Naquele dia, o professor de artes de Mateus não conseguiu dormir direito. Havia algo naquele gesto, tão simples, tão invisível para o mundo, que o tocava profundamente. Pensou em sua própria infância, nos alunos que via todos os dias, nos tantos pais e mães ausentes por necessidade, trabalho ou distância emocional. Mas ali, naquela marmita comum, havia um mundo inteiro de afeto sendo entregue em forma de palavras. No dia seguinte, antes da aula começar, ele pediu permissão ao Mateus. "Posso tirar uma foto do bilhete da marmita?" Mateus hesitou, surpreso, mas assentiu timidamente. O professor tirou a foto sem mostrar o rosto do garoto, apenas a tampa da marmita com o bilhete escrito à mão. A frase do dia era: "Hoje é dia de missão secreta. Sorrir para alguém que parece estar triste pode mudar o dia de alguém ou o seu." Com o coração leve, ele postou a imagem em suas redes sociais, sem mencionar nomes, sem expor ninguém. Apenas escreveu: "Uma mãe escreve histórias na marmita do filho, todos os dias. E eu tive o privilégio de ver isso de perto. Ainda existe amor sendo servido junto com o arroz e o feijão." O que ele não esperava era a avalanche que viria a seguir. Em poucas horas, a publicação começou a ser compartilhada. Pais comentavam emocionados. Professores diziam que queriam fazer o mesmo. Pessoas que nem tinham filhos se sentiram tocadas, lembrando de cartas, bilhetes e gestos de carinho que marcaram suas vidas. Em menos de 2 dias, a foto viralizou. Programas de TV queriam saber mais. Sites começaram a escrever matérias sobre o garoto da marmita com bilhetes mágicos, mas ninguém sabia quem ele era. E o professor fez questão de manter assim por enquanto. Enquanto o mundo se comovia com aquele gesto, Mateus continuava sua rotina de sempre. Na escola, ele ainda era o mesmo menino tímido. Mas agora, algo havia mudado ao seu redor. Os colegas começaram a se aproximar mais, para ouvir suas histórias, para pedir para ler o bilhete do dia. E pela primeira vez, Mateus começou a sentir que tinha voz. E que essa voz, mesmo silenciosa, podia tocar corações. Mas do outro lado da história, algo começava a se agitar também. A mãe de Mateus, sem imaginar o que estava acontecendo, escrevia mais um bilhete, com a mesma dedicação de sempre, sem saber que suas palavras estavam, aos poucos, mudando o mundo. Quando o mundo descobre o amor em silêncio. A notícia chegou até ela de maneira inesperada. Na fila do ônibus, indo para mais um dia de trabalho, uma moça ao lado segurava o celular e mostrava para a amiga: "Olha isso! Uma mãe escreve histórias na marmita do filho. Já viu isso? Tá viralizando?" Ela ouviu por acaso, sorriu por dentro. Que bonito! Que gesto lindo, pensou. Mas então, uma frase chamou sua atenção. A moça leu em voz alta: "Hoje é dia de missão secreta. Sorrir para alguém que parece estar triste." "Nossa, parece até coisa que eu escreveria", sussurrou a mãe de Mateus, sem pensar. E de repente, o coração dela acelerou. Pegou o celular, abriu a rede social, pesquisou as palavras que ouviu, e lá estava, a foto da marmita, o bilhete, sua letra. Ela levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas. Era o bilhete que ela tinha escrito. Era o filho dela. E agora, o mundo inteiro estava lendo. Nos comentários, pessoas de várias partes do país diziam o quanto aquela mensagem tinha tocado suas manhãs. Alguns compartilhavam memórias de suas mães.
Outros choravam por nunca terem vivido algo assim. Ela não sabia como reagir. Não esperava fama. Não esperava aplausos. Só queria que o filho, mesmo em silêncio, se sentisse amado todos os dias. Chegando no trabalho, alguém veio correndo. Ei, é você? A mãe dos bilhetes? A notícia tinha se espalhado. Em pouco tempo, jornalistas tentaram localizá-la. Queriam entrevistas, queriam mostrar seu rosto. Mas ela recusou. Isso não é sobre mim. É sobre o que sentimos quando alguém cuida da gente, disse apenas. Em casa, ela e Mateus tiveram uma conversa longa. Ele contou que o professor tinha mostrado o bilhete. Contou que os colegas estavam adorando. Contou com um brilho no olhar que ela nunca tinha visto, que se sentia mais forte agora. E que por causa disso, os colegas também eram mais gentis. E ela apenas o abraçou. Forte. Eu só queria que você soubesse que nunca está sozinho, meu filho. Naquele momento, mãe e filho entenderam que algo maior estava acontecendo. Um gesto silencioso. Uma rotina simples. Mas um amor tão verdadeiro que encontrou o caminho até o coração de milhares de pessoas. Porque às vezes o mundo precisa apenas disso. Uma lembrança de que ainda existem pessoas que escrevem amor onde ninguém vê. A mãe que escrevia histórias na marmita. O efeito dominó do amor. Dias depois da viralização do bilhete, algo inesperado começou a acontecer. Professores de outras escolas começaram a relatar. Um aluno trouxe hoje uma marmita com um bilhete da mãe. Outro disse que escreveu uma história para o pai junto com a merenda. Tem criança desenhando recadinhos para os amigos agora. Era como se uma chama tivesse sido acesa. Aquele gesto singelo, escondido entre arroz, feijão e um pedaço de carinho, tinha atravessado a cidade e agora cruzava fronteiras invisíveis. Alguns pais e mães que mal tinham tempo passaram a escrever pequenos recados em guardanapos. Outros mandavam desenhos, ou bilhetes com lembranças, ou apenas palavras simples como: "Você é meu maior orgulho. Boa sorte na prova. Papai ama você." E em meio à correria da vida, o gesto virou uma pausa, um respiro de humanidade. O alimento continuava ali, mas agora o coração também era alimentado. Na escola de Mateus, o professor ficou emocionado ao ver como a turma mudou. Crianças que antes mal conversavam entre si, agora trocavam bilhetes, ideias, e até começavam a escrever suas próprias histórias. Mateus, que antes comia calado, agora sorria. Às vezes, até lia o bilhete da mãe em voz alta. Ele se tornara, sem querer, um símbolo de algo maior. E a mãe continuava escrevendo com a mesma letra carinhosa, com a mesma tinta de sempre. Só que agora, com a certeza de que cada palavra ultrapassava a tampa da marmita. Chegava à alma do filho e tocava também a alma do mundo. Um dia, uma escola distante em outra cidade convidou pais e mães para uma ação inspirada nessa história. Chamaram de O Dia do Recado na Lancheira. E assim famílias inteiras começaram a perceber algo poderoso. Não é sobre o tamanho do gesto. É sobre a verdade que ele carrega. Uma frase. Um bilhete. Uma lembrança escrita com amor. E enquanto o mundo girava apressado, algumas pessoas começavam a andar mais devagar, só para ter tempo de dizer: "Estou aqui, eu te vejo, e te amo." E aí, o que você achou da história? Encantei. Me conta nos comentários. E se você gostou dessa história de amor super emocionante, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para não perder nenhum lançamento. Te espero na próxima história, O Caderno da Esperança. As marmitas continuaram chegando sempre com uma história nova, sempre com palavras que pareciam abraçar o dia. Mas agora, não era só Miguel quem esperava por elas. Seus colegas começaram a perguntar: "O que sua mãe escreveu hoje?" Como se aquele papel dobrado ao lado do guardanapo fosse um tesouro mágico. Um dia, Miguel chegou na sala e viu algo que o deixou sem palavras. Sobre a mesa do professor Arthur, havia um pequeno caderno de capa azul. Ao lado dele, uma frase escrita com letras grandes:
Se você tivesse uma coisa para dizer ao mundo, o que escreveria? Ao abrir o caderno, Miguel viu páginas preenchidas com caligrafias diferentes. Eram os próprios alunos da escola, escrevendo suas mensagens, seus desejos, seus pequenos sonhos e até segredos que nunca tinham contado. As histórias da marmita tinham acendido algo. Uma vontade coletiva de ser ouvido, de falar com o coração. O professor Arthur havia deixado o caderno na biblioteca da escola. E dia após dia, mais páginas eram preenchidas. Frases curtas, desenhos, relatos. Crianças que nunca falavam muito agora escreviam com força, como se estivessem libertando o que guardavam há muito tempo. Miguel se sentia confuso, mas também emocionado. Tudo aquilo começou com sua mãe, com uma simples marmita, com um simples bilhete. Naquela noite em casa, ele contou tudo para ela. E pela primeira vez, a mãe chorou ouvindo o filho falar. Não de tristeza, mas de algo que ela nunca tinha sentido. Orgulho verdadeiro de ter sido ouvida pelo mundo, através do coração do filho. E então, veio a ideia que mudaria ainda mais coisas. Ela pegou uma caixa de papelão antiga, decorou com recortes de revistas e escreveu em cima: Caixa das palavras que abraçam. Miguel levou para a escola no dia seguinte. Quem não quisesse escrever no caderno podia apenas deixar um papel na caixa. Um bilhete anônimo, um pedido, uma história, um abraço escrito. E em pouco tempo, aquela escola cinzenta ganhou cor, ganhou vida. As palavras que antes se perdiam no silêncio agora voavam como passarinhos pelos corredores. Miguel já não era mais o menino quieto do canto. Agora era aquele que inspirava outros a se expressarem mesmo que fosse só com uma frase num papel. E sua mãe continuava escrevendo. Mas agora, ela escrevia não só para o filho. Escrevia para o mundo. Faca uma chamada para a Cal no final do vídeo.